Flamengo de Tite é envolvido em crítica de comentarista da UOL Sport à seleção brasileira. Jogam mais. A Alicia Klein não segurou as críticas aos jogadores da seleção brasileira nas eliminatórias. Seleção brasileira irreconhecível. O Brasil vive uma fase muito difícil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A seleção, que nunca passou tantas dificuldades nas qualificatórias, está fazendo uma campanha muito abaixo. Fato é que após a ausência de Neymar na amarelinha, a equipe nunca mais conseguiu praticar um futebol convincente, e o astro Vini Júnior, cria do Ninho, não conseguiu chamar a responsabilidade. Por decorrência disso, a comentarista do UOL Sport, Alicia Klein, fez muitas críticas à maneira do Brasil jogar, e envolveu o Flamengo de Tite em suas duras críticas. Não perderiam. O Paraguai, com 7 jogadores do Brasileirão, dominou completamente a seleção brasileira. Foi a mesma coisa na Copa América. A gente viu a Colômbia com vários jogadores do Brasileirão, amassando a seleção brasileira, que tem um trio de ataque do Real Madrid, jogadores do mais alto nível. E o Brasil não consegue transformar isso em um time. Iniciou. Se a gente pegar o Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo, o Fortaleza jogam mais que essa seleção jogou. Nenhum desses times em suas melhores atuações teriam perdido para o Paraguai ou feito uma atuação tão medíocre contra o Equador. O Brasil não consegue transformar esses jogadores em uma seleção. Continua esse catado, finalizou a jornalista. Fato é que após a decisão de Tite de sair da seleção, nem Fernando Diniz e nem Dorival conseguiram manter o bom futebol que era praticado enquanto o técnico do Flamengo estava por lá. A equipe de Tite, no entanto, se prepara para a sequência da temporada. O Mengão está disputando as 3 principais competições: Copa do Brasil, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Já visando a próxima temporada, o mais querido foi atrás de um novo diretor de futebol. Anderson Barros, atualmente no Palmeiras, foi cotado, porém não deve chegar à Gávea, e Landim deve ir atrás de outro nome. Contratação de Anthony Martial no Flamengo tem situação decretada após diretoria consultar valores. O atacante está sem clube desde a saída do Manchester United e o Mengão se posicionou nos bastidores de forma definitiva. Contratação mediática foi discutida. Após a lesão de Pedro, o departamento de futebol do Flamengo começou a vasculhar o mercado em busca de uma opção para substituir o camisa 9. Lembrando que o Mengão só pode trazer jogadores sem contrato. Com isso, o nome de Anthony Martial, que ficou livre no mercado após saída do Manchester United da Inglaterra, ganhou força nos bastidores. O jogador também soma convocações pela seleção da França e começou a carreira no Mônaco. O prazo final para o rubro-negro fechar com o atacante francês é até o dia 20 de setembro, como noticiou a página Bolave Flamengo, mas alguns fatores fizeram o Mengão recuar nas negociações. O nome de Martial foi aprovado pelos dirigentes flamenguistas. No entanto, como informou o Globo Esporte, a contratação perdeu força em função dos valores envolvidos para fechar com o atleta. A aposta deve ser em Gabigol. Entre salários e luvas, o CRF precisaria fazer um alto investimento para contar com o atacante francês e não quer colocar sua situação financeira em risco, de acordo com o G. Além disso, a diretoria acabou de investir nas contratações Carlos Alcaraz, Alex Sandro e Gonzalo Plata no mercado da bola. Desta forma, o presidente Rodolfo Landim e o vice de futebol Marcos Braz devem apostar em Gabigol, Bruno Henrique e Carlinhos. Mas o principal nome para substituir Pedro é Gabigol. O camisa 99 está recuperado de uma lesão da coxa. Ele deve iniciar no banco em Flamengo x Bahia, mas Tite prepara Gabriel Barbosa para tê-lo em boas condições contra o Peñarol pela Libertadores. Situação física de Martial também brecou contratação. Outra situação que fez Anthony M ficar mais longe da Gávea foi sua situação física. O atacante francês não atua desde dezembro em função de uma lesão na virilha. Ele não chegaria pronto para entrar em campo em sua melhor forma. Notícias do Flamengo dão conta que a diretoria entende só valer a pena trazer jogador sem contrato que esteja em boas condições físicas. Desta forma, Gabigol, BH e Carlinhos vão ter a missão de substituir Pedro, que só retorna em 2025. Flamengo não terá de La Cruz contra Bahia e data de retorno é comunicada. Segundo informações divulgadas pelo próprio clube, uma lesão na coxa direita impediu o uruguaio de participar dos treinos. Flamengo x Bahia com de La Cruz fora. O técnico Tite não vai poder contar com o uruguaio de La Cruz no Flamengo para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil diante do Bahia nesta quinta-feira 12, no estádio do Maracanã após a data FIFA.
Segundo informações divulgadas pelo próprio clube, uma lesão na coxa direita impediu o uruguaio de participar dos treinos e decretou a sua ausência no confronto que vale vaga na semifinal. Varela, Uruguai, Eric Pulgar, Chile, Gerson e Fabrício Bruno se reintegram ao clube na quarta-feira, 11 após a data FIFA. A comissão técnica vai avaliar a condição física do quarteto para definir se eles terão condições de entrar em campo. Quando De La Cruz volta, Tite pode contar com o retorno de Arrascaeta. O jogador foi liberado pelo departamento médico e deve ser um dos titulares do meio-campo. O centroavante Gabigol e o zagueiro Léo Pereira também estão à disposição para o duelo. Segundo informações do Coluna do Fla, o Mengão planeja De La Cruz para pegar o Peñarol. Neste momento, o Flamengo evita forçar a barra com De La Cruz, que está em fase final do tratamento da lesão na coxa direita. Há temor de acelerar a recuperação e deixá-lo mais vulnerável à nova lesão. O uruguaio está sendo preparado para as quartas da Libertadores contra o Peñarol. Para o confronto, ele já deve ter condições. Na partida de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Bahia na Arena Fonte Nova por 1-0. Bruno Henrique fez o único gol do jogo. Com isso, o time comandado por Tite tem tranquilidade. O time carioca tem a vantagem do empate para se credenciar às semifinais. O Bahia necessita de um triunfo por 2 gols no Maracanã para se classificar no tempo normal. Tite vai preparar o time para vencer. Flamengo avaliará a condição física de Pulgar e Varela para jogo contra o Bahia. Jogadores estavam servindo suas seleções nas eliminatórias, e desgaste físico é uma das principais interrogações para a escalação. Jogo decisivo. Nesta quinta-feira 12, o Flamengo recebe o Bahia no Maracanã, às 21h45 de Brasília, em jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Mengão tem a vantagem por ter vencido na Fonte Nova por 1-0. Durante a data FIFA, o Flamengo cedeu 4 jogadores para as seleções sul-americanas. Fabrício Bruno e Gerson serviram o Brasil, enquanto Pulgar jogou pelo Chile e Varela pelo Uruguai. No caso de Gerson e Fabrício Bruno, o Flamengo fretou um voo para que ambos chegassem a tempo no Rio de Janeiro, a fim de participar do último treino antes do jogo contra o Bahia. Logística complicada. Os casos mais complexos são de Pulgar e Varela. O volante chileno esteve em campo durante todo o jogo contra a Bolívia ontem na derrota por 2-1 dos chilenos no Estádio Nacional de Chile. Já Varela atuou os 90 minutos no empate em 0-0 do Uruguai contra o Equador ontem, no Estádio Monumental de Maturim. Sendo assim, por distância e desgaste físico, as situações serão avaliadas. A avaliação física na dupla irá decidir se os atletas começam jogando, se ficam como opção no banco, ou se serão resguardados para a partida de domingo contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Caso Pulgar não possa começar jogando, Tite pode optar por Alan ou Léo Ortiz na função. Já na lateral direita, o reserva imediato de Varela é o jogador Wesley. Alcaraz, Alex Sandro e Gonzalo Plata completam a lista de desfalques para a partida, pois não estavam regularizados para o começo das quartas de final, só podendo atuar caso o Mengo passe para as semifinais. Sérgio Ramos é oferecido ao Flamengo, que responde imediatamente sobre chapéu em Corinthians e Vasco. Zagueiro espanhol vem sendo colocado para atuar no Brasil e o mais querido foi colocado como possível destino. Copa do Brasil e reforços bombásticos. O rubro-negro do Rio de Janeiro segue sua preparação para o jogo decisivo contra o Bahia, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, que terá transmissão do Bolavip Flamengo com o tempo real do confronto. Escalações de Flamengo x Sport Clube Bahia dão conta que os cariocas devem entrar em campo sem Gabigol e com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Alan e Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Enquanto se prepara para o confronto decisivo, a diretoria segue atenta ao mercado da bola. Notícias do Flamengo informaram que Anthony Martial disse sim para ser reforço para o ataque. Além disso, surgiu que Sérgio Ramos, veiculado recentemente como possível reforço de Corinthians e Vasco, foi oferecido ao Fla para ser o grande nome na defesa do treinador Tite. Mengão disse não. Conforme a apuração do All Sport, o Malvadão foi um dos clubes procurados pelo staff do zagueiro que atuou por muitos anos no Real Madrid da Espanha, e que foi campeão do mundo em 2010, no Mundial realizado na África do Sul. No entanto, os valores pedidos pelo defensor espanhol foram ainda mais altos do que ele ganhava no Sevilha, da Espanha, seu último clube, que era em torno de 1,1 milhão de reais mensais. Dessa forma, a equipe do Rio de Janeiro prontamente recusou o negócio, por avaliar que é uma quantia acima do que estava disposta a pagar.
Vale salientar que Ramos já tem 38 anos. Negócio com Corinthians e Vasco? O nome do espanhol também foi veiculado em outras duas equipes. Foi noticiado que o Corinthians estava avaliando. No entanto, o executivo de futebol Fabinho Soldado afirmou que ele não vai vir. Da mesma forma, o Vasco também descartou o negócio. Havia a possibilidade do rival do Fla ter uma ajuda no investimento, mas isso não vai acontecer. Pelo menos por enquanto, ele não deverá vir ao Brasil.